seu Adão, para o senhor comentar um pouquinho da sua vida, onde que o senhor nasceu, comentar um pouquinho sobre o senhor. Tá bom, antes de tudo, uma boa tarde. Eu sou filho de Pedras Grandes. Nasci lá em 1947. Depois, eu fui de Pedras Grandes, eu fui servir o exército, aonde eu servi o exército 2 anos, 2 meses e 15 dias, porque eu peguei uma época turbulenta, uma época que era assim, o Brasil quase entrando em guerra por causa do tempo do João Goulart e do Brizola. Então, onde eu tive que ficar 2 anos, 2 meses e 15 dias. Do quartel, ali foi a minha carreira, porque eu saí de Pedras Grandes, lá a gente pobre, e não tive estudo, lá ali só mato. Quando eu saí do quartel, que me deram baixa, daí eu fui para Florianópolis, onde eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho, e fiz um concurso público para o Corpo de Bombeiro de Santa Catarina. Daí fui feliz, passei em 13º lugar e fiquei dentro do Corpo de Bombeiro aproximadamente 12, 13 anos. Então esse é o início da minha vida. Uhum. Então, seu Adão, quando que o senhor iniciou o seu trabalho na mina? Eu iniciei o trabalho na mina em 1974, aliás, 1974. Uhum. E como que era o seu trabalho lá? Era muito cansativo, desgastante? Como é que era? Para mim que saí da vida militar, porque ali saí porque eu tinha um motivo, da gente sempre tem um intuito de levar uma qualidade de vida melhor. Uhum. Então eu vim para trabalhar na mina e fui trabalhar embaixo da mina, que se chamava Poço, 110 metros de profundidade. Ali claro que eu não me dei bem ali, porque o meu serviço antes era um serviço mais light, era trabalhar com o povo e era um serviço totalmente diferente. Agora vamos comparar o Corpo de Bombeiros. Claro, é um serviço perigoso, mas a mina naquela época era muito mais perigosa. Onde eu trabalhei, eu comecei neste poço. Uhum. E lá na mina, o senhor tinha algum tipo de equipamento de proteção? Como é que era? Tinha assim, lá na mina, não era bem protegido na época, porque há muitos anos atrás, e eles não davam prioridade para a segurança. Mas o que eles davam de proteção para nós lá embaixo da mina era um par de botas de borracha, o capacete. Porque naquela época, por incrível que pareça, tinha gente que trabalhava até de calção lá embaixo. Nossa, muito perigoso, né? Seu Adão, o senhor adquiriu algum tipo de doença por causa do trabalho na mina? Graças ao bom Deus, eu não adquiri doença nenhuma por trabalhar na mina, porque eu comecei na mina, logo em seguida eu vi que aquele serviço não era para mim. Daí eu, com toda a minha humildade, cheguei ao engenheiro e pedi para o engenheiro se me afastasse da mina, porque eu não queria ficar mais embaixo da mina. Ou mandasse eu embora, eu ia procurar um outro serviço, ou se eles quisessem me aproveitar. Daí o engenheiro me fez uma proposta. Olha, vamos fazer assim, então não pede a conta. Eu te mando tu trabalhar na elétrica, que lá embaixo eu era eletricista, na elétrica do céu aberto. E lá o teu chefe vai ser, o nome do chefe, que já é morto, é João Bonassa, meu chefe, um ótimo chefe. E ali o João Bonassa me deu crédito, porque eu tinha muita vontade, cheio de vontade. E eu também já estava formado, formado técnico, e com aquela vontade que eu tinha, ele me deu muita chance. Seu Adão, o senhor se lembra de algum fato marcante no seu trabalho? Um fato marcante no meu trabalho
assim, ó, nós tínhamos uma máquina aqui no sul de Santa Catarina, Siderópolis, que naquela época era a primeira máquina maior do mundo. Então essa máquina ela tinha 22 motores. Que era a antiga Marion, né? Que era a antiga Marion. E a Marion, ela era alimentada, ao princípio dela, ela era elétrica. Ela alimentava com 4.060 volts, com 2 motores de 1.500 HP, para depois a máquina tocar um grupo de gerador para gerar energia para a própria máquina. Daí gerava energia para a própria máquina. Porque essa máquina, ela trabalhava com a corrente contínua. E mais a corrente que chegava de fora para tocar esses dois motores de 1.500 HP cada um, se chamava corrente alternada. Então nós tivemos que fazer o que? Girar a corrente alternada para contínua. A corrente contínua, porque ela trabalhava com corrente contínua só. Seu Adão, o senhor acha que o seu trabalho trouxe coisas positivas para sua vida? Ou negativas também, se o senhor tiver algo para comentar? O meu trabalho trouxe muitas coisas positivas. Claro que tem altos e baixos, alguma negativa, mas positiva, porque eu tive uma chance. Quando chegou no final, que a Marion tiveram que tirar esta máquina daqui, a Marion, daí me fizeram a proposta se eu desmontaria esta máquina aqui em Siderópolis e montasse ela novamente lá em São Mateus do Sul, Paraná. Aqui a máquina, ela descobriu o carvão. E lá em São Mateus, essa máquina, o que é que ela ia fazer? Ela ia descobrir o xisto. E o xisto é uma pedra que é igual ao carvão. E ela entra num processo de 600 graus, ali solta o petróleo daquela pedra. Então eu tive esta chance, daí desmontamos essa máquina aqui. E no início não deu para desmontar, porque assim que nós fomos desmontar, o próprio município, a comunidade chegou, se comoveu, teve até uma missa lá e não deixaram nós desmontar. Mas depois, através de acerto, alguma coisa, eu não sei que acerto que foi, daí chegou a ordem para nós desmontar. Então nós fomos desmontar essa máquina. Então daí a comunidade consentiu, porque era o cartão postal de Siderópolis. E quando nós montamos esta máquina lá em São Mateus do Sul, na Petrobras, ela começou a ser a menina dos olhos da Petrobras. Aquilo ali, quando era para parar aquela máquina, porque eu fiquei de encarregado lá da máquina, porque até mesmo o engenheiro, que ele era morador, ele é natural de Limas, mas ele era contratado pela Busaires dos Estados Unidos, da América do Norte. Então, quando nós terminamos de montar esta máquina, ele foi embora. Ele foi embora e eu tive que ficar ali sozinho, com os outros eletricistas que não tinham base nenhuma desta máquina, porque na hora da montagem, quem montava essa máquina eram os ajudantes e eles trabalhavam, nós que dizíamos o que tinha que fazer. Depois ficamos até com problema de botar um eletricista ali à altura para a máquina trabalhar o suficiente, porque hoje eu não tenho muita lembrança. Mas essa máquina, se ela ficasse parada uma hora, ela daria prejuízo tanto para a CSN como para a Petrobras. Naquela época da CSN de 600 se dizia cruzeiros, 600 milhões de cruzeiros por hora. E lá na Petrobras, então, ela daria a média de 600 dólares, falava em dólar, 600 dólares, de 600 mil dólares
se ela ficasse parada 24 horas, daria esse prejuízo. Uhum. E por fim, seu Adão, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem? A mensagem que eu gostaria de deixar, que é, às vezes eu fico triste porque tem muita gente que critica tanto, que foi tirado o carvão aqui de Siderópolis e só deixado as montanhas, que não é bem assim. O nosso Siderópolis hoje é Siderópolis por causa do carvão. O carvão iniciou tudo. Olha bem quantos médicos saiu daqui de Siderópolis, quantos advogados saiu daqui de Siderópolis, filho que trabalhava na Carbonífero, na CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, até jogador de futebol a nível mundial, como nós tínhamos o nosso jogador daqui, que é o filho do Ginga. Então, acho assim, o carvão foi retirado, eu sei que foi. Naquela época, eles não davam assim, não tinham um olho que enxergasse que onde cavava era para tapar. Assim, eu digo pelas minhas palavras. Para fazer a manutenção, né? Onde se explorava, depois se recuperava. Na realidade, a gente explorava e depois a recuperação foi aqui feita só depois que foi negociado com a Petrobras, que nós levamos a Marion para lá, esta máquina grande. Então foi negociado com essa máquina, de levar a máquina para lá, e eles vinham aqui recuperar. Daí fizeram a recuperação. Mas, claro, que algum danos essa máquina deu. Mas nós temos também que saber que Siderópolis hoje é Siderópolis, porque esta máquina iniciou. Porque sem o carvão, Siderópolis jamais seria Siderópolis como está. Isso aí nem se compara. E então, onde até quando parou a CSN aí que ia parar, tinha muita gente que dizia, acabou-se Siderópolis. Mas felizmente teve boas ideias de trazer gente de boas ideias de trazer outras firmas para cá. Então Siderópolis sobreviveu, mas também não parou de extrair o carvão. Continuou, só a CSN que parou, porque a política da CSN aqui no sul do estado era muito fraca. Então deixaram a máquina embora, então outras firmas entraram.